Bom dia, Instagram. Bom dia, bom dia, bom dia. Como que vocês estão? Tudo bem? Bom dia. Vamos para o nosso segundo dia de live. Bom dia, meus amores. Deixa eu colocar o nosso título aqui. Como permanecer no amor. Bom dia, senhora, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Vivi, Júlia, bom dia. Bom dia, meus amores, vamos só aguardar a plataforma notificar. Deixa eu só avisar pro pessoal aqui, que já vamos começar. Toda vez eu esqueço, gente, de notificar os grupos. É muito grupo, calma lá. Deixa eu mandar uma mensagenzinha aqui para eles, só para avisar. Amém. Deixa eu mandar aqui na comunidade. Amém. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar e o pessoal vai chegando depois, né? Vai entrando depois. Porque senão a gente perde muito tempo. Deixa eu abrir a Bíblia. Você que não estava aqui ontem, essas lives, elas vão acontecer de segunda a sexta-feira. Por quanto tempo, Juliana? Não sei. Por quanto tempo a gente tiver coisas para poder observar. Nesse final de semana, eu fiquei muito imersa, né, nos estudos bíblicos no final de semana. Bom dia, meu amor. Seja bem-vinda. Eu fiquei imersa nos estudos bíblicos e observei algumas coisas em relação a algumas coisas que o Senhor disse. Vou compartilhar com você rapidinho, só para você poder ficar na mesma página que eu, tá? Em João 15, verso 7, o Senhor fala assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim se tornarão meus discípulos. Outra parte também é o verso 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Com isso, né, com essa fala, eu comecei a observar que muitos de nós, não sei se você está sendo atendido em tudo, que você vem orando ao Senhor, né? Mas eu comecei a observar o que pode estar fora do lugar. E ontem nós vimos os 2 mandamentos maiores, que é amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas,
com toda a sua devoção, e o seu próximo como a você mesma. Só que a gente esbarra nisso, por quê? Porque muitas vezes a gente não ama o Senhor nosso Deus com a devoção necessária que ele deve ser amado. Muitas vezes a gente não ama o nosso próximo como a gente ama a gente mesmo. Pelo contrário, muitas vezes a gente ama além. A gente ama primeiro o nosso próximo, nos deixamos para depois. Então ontem a gente fez esse alinhamento, tá? Ontem a gente fez esse alinhamento e hoje a gente vai para um outro ensinamento, tá? Então eu queria só contextualizar para vocês poderem entender. Quero abrir aqui para vocês o que a gente vai ver hoje. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Abra sua Bíblia comigo. Em Marcos 1:5. Pai, te rendemos graça porque o Senhor é bom, porque o Senhor sempre nos ouve. Essa não é uma live motivacional, essa é a tua palavra. Que o teu Espírito possa estar à vontade para nos ensinar todas as coisas, assim como disse o Senhor na tua palavra. Fique à vontade, esteja conosco, toque os nossos corações e o nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá. Marcos 1:15 fala sobre arrependimento e crença no Evangelho. O que fala Marcos 1:15? Deixa eu abrir aqui. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Vamos pegar aqui o 12 para dar uma rampa no versículo? Olha só. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estando com as feras, e os anjos o serviram. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Quando a gente pensa sobre tudo que a gente conversou ontem, tudo que a gente falou ontem, sobre os 2 mandamentos maiores, amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, com uma devoção total, e o seu próximo como você ama você mesmo, hoje a gente vai falar sobre crer no Evangelho, se arrepender e crer no Evangelho. Juliana, Evangelho. Quando eu comecei a estudar sobre Evangelho, o que significa esse Evangelho, a boa notícia do reino. É a boa notícia do reino. Tá, mas Jesus estava falando para as pessoas se arrependerem, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Ali começava o ministério de Jesus. Ali começava todos os feitos que a gente lê nos dias de hoje, nos evangelhos de hoje, em toda a Bíblia, né? E hoje, como que você se comporta diante daquilo que você lê? Como que você se comporta diante daquilo que foi apresentado para você? Como que você se comporta diante do Evangelho? Porque uma das coisas que produz em nós o Evangelho, escutar essa boa notícia, é temor.
É a primeira coisa que produz em nós. Ontem, lá na Casa de Destino, eu fui na Casa de Destino ontem, que está tendo aula toda segunda-feira, né? Sobre sabedoria. E ontem a gente estava falando, e ontem foi falado sobre temor. O que é temor? Temor não é você ter medo de Deus. Temor é você não fazer aquilo que o Senhor não gosta. É você conhecer o que Ele não gosta e é você não fazer o que Ele não gosta. Tem algo que eu falo com as minhas mentoradas sempre eu falo isso. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. E desde que eu me converti, eu tenho isso comigo. Eu sou livre para fazer o que eu quiser da minha vida. Mas por que eu não faço? Porque eu não quero estragar o que eu tenho com Ele. Só por isso que eu não faço. O temor ao Senhor te dá esse termômetro, essa sabedoria de você observar certas coisas e você... Não é bem assim. Não é por aí. E se arrepender, não é você se prostrar e chorar demasiadamente e dizer, eu me arrependo de tal coisa, tal coisa. Não, se arrepender é você ter consciência e pensar, eu não faria novamente. Eu não faria de novo. Essas coisas fazem você permanecer no amor. Porque eu não sei como é que está a sua vida nesse exato momento. Só que você abrir a sua boca e dizer que você é cristão é muito básico. Você abrir a sua boca e dizer sou uma mulher cristã é muito básico. Precisa ir além. E esse ir além, a gente vai sempre esbarrar em conduta e comportamento. Sempre a gente vai esbarrar em conduta e comportamento. É muito importante. Porque eu falo sobre conduta, comportamento e mentalidade, porque eu sou uma terapeuta emocional. Eu cuido de emoções, né? Então, eu já fui uma mulher muito, muito, muito desequilibrada e o Senhor me chamou para poder cuidar de mulheres neste lugar de alinhar, juntar, ensinar. Então, é importante que essa manhã você entenda o que produz em você a boa notícia do Evangelho. Faça essa análise aí por alguns segundos, muito rápida. O que produziu em você a boa notícia do Evangelho? Como que você se move diante da boa notícia do Evangelho? Como que você se comporta? Como é para você? Quando Jesus disse isso, teve algo que eu li agora de manhã. Presta atenção nisso aqui. Ontem a gente estava falando, eu falei com vocês como que nasceu essa série, né? Se permaneceres em mim. E João 15, a Elisângela perguntou as referências de como nasceu a série. É João 15, do 7 até o 10. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai. Olha essa parte. Que vocês deem muitos frutos e assim se tornarão os meus discípulos. O que produz o Evangelho em você? O que produz dentro de você? Pode colocar nos comentários, tá? Eu tô vendo, eu consigo ver, a gente não consegue conversar, mas eu consigo ver os comentários de vocês. O que produz em você o Evangelho? O que produz essa boa notícia quando alguém chega para você com uma boa nova, uma boa do Evangelho? O que isso produz em você? Porque o Senhor Jesus, ele não morreu na cruz para você ter carro, casa, dinheiro, se casar, ter marido, mulher. Não foi para isso. Foi para salvar a sua alma. Então é muito importante que você pense sobre isso. O que produz em você? Tá certo que todas essas coisas, né?
Todas essas coisas a gente conquista ainda aqui na Terra. Ainda aqui na Terra, as pessoas casam, ainda aqui na Terra prosperam muito, ainda aqui na Terra fazem grandes coisas. Mas o mais importante é salvar a sua alma. O mais importante é a sua alma sair do mundo. E quando eu falo do mundo, não é do mundo em si. Porque filho de crente não é crentinho, tá? Filho de crente tem que se converter igual. Porque todos nós já nascemos mortos espirituais. Então, quando a gente se converte, o nosso espírito é vivificado. O Espírito Santo nos vivifica. Olhar para o outro, olhar para tudo que Jesus fez e dizer: vou amá-lo acima de tudo, mesmo que me custe tudo. Esperança, temor, constrangimento e alegria. O Evangelho produz em nós muitas coisas, muitas coisas. E, acima de tudo, esse temor de entender que eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não vou fazer, para não estragar o que eu tenho com Ele. Não é com o que eu tenho com ninguém, é o que eu tenho com Ele. Eu procuro saber aquilo que Ele gosta e aquilo que Ele não gosta, para que eu possa andar neste caminho, entende? É muito importante que você se observe essa manhã, que você tenha esse entendimento. Primeiro, fico constrangida, pois não mereço tanto amor. De fato, tá? E a gente não merece tanto amor. A gente não merece tanto amor e se a gente parar para observar, olhar para nós, precisamos do Senhor para nos ajudar a interpretar algumas situações, a entender algumas situações, a tomar algumas decisões, mesmo que muito difíceis. Precisamos do Espírito de Deus que habita em nós, guiando a nossa vida, nos dando a direção e nos dando o caminho, porque o velho homem e a velha mulher, ele não morreu completamente na piscina do batismo, porque não estamos prontos. Constantemente estamos em processo de melhora, de transformação. E o dia que isso acabar, o Senhor nos recolhe constantemente. Não pense você, nossa Juliana, mas eu já mudei tanto. Eu também, querida. E todos os dias a gente precisa mudar mais. E todos os dias o Senhor precisa nos tocar mais. E todos os dias precisamos dele para nos dar a direção. Porque nós temos um tipo de comportamento. Quem é o que é, é. Não sei se você consegue me entender. As pessoas são o que são. O que você faz o que a gente junto faz é ajuste. Mas as pessoas são o que são. Entende? As pessoas são o que são. Teve algo que eu ouvi de um ex-sócio. A gente estava conversando, né? E ele estava se relacionando com uma moça. Eles estavam se conhecendo e tudo. E ele falou... E de repente ele sumiu da vida da moça. Sumiu da vida dela e tudo mais. E a gente estava numa palestra, eu falei com ele assim, tá, mas por que você só sumiu, você não conversou, você não falou? Aí ele falou assim, Juliana, eu não tenho que ensinar ninguém como deve se comportar. Eu não tenho que ensinar ninguém como deve me amar. Eu deixo a pessoa bem à vontade e só observo. E eu achei esquisito ele se comportar desse jeito no início. Mas depois eu parei assim para pensar e de fato é assim. A gente não tem que facilitar nada. Não tem. Observe como o Senhor te toca. Observa como Ele transforma a sua vida. Se eu parar para observar tudo que Ele fez comigo... É carrapicho que fala? Não sei se é carrapicho que fala. Que as pessoas falam, né? Caramba, o tanto de sujeira e impureza que Ele tirou de mim ainda tira.
Nós não somos salvadores de ninguém. O que a gente fala, o que a gente leva é a boa notícia do Evangelho para as pessoas. Agora, quando se trata de relacionamento, amizades, sociedades, parcerias, observa bem. Tenha muito cuidado, tá? Tenha bastante cuidado. Tenha bastante cuidado mesmo. Essa manhã que você tenha temor para você poder olhar para o seu comportamento, para a forma como você se comporta. Temor faz com que você olhe alguma coisa e queira responder na íntegra. Mas o temor te faz falar ok, ou não falar nada. O temor ao Senhor faz você ver determinadas situações e falar, cara, se é comigo. O temor te faz olhar e falar, não é comigo, não tenho nada com isso. O temor te faz olhar para alguma sociedade que parece muito lucrativa e maravilhosa, mas, né? Não é para mim. O temor e arrependimento te dá esse lugar. Então, que essa manhã você possa se observar. Observar o que o Evangelho produz em você. Observar o que essa boa notícia produz em você. Se ela produz esse arrependimento de algumas situações, de alguns comportamentos. Se esse Evangelho produz em você temor. O que de fato esse Evangelho produz em você. Porque é só quando a gente para de passar pano pra gente e começa a olhar pra gente de fato com luz acesa, quem somos realmente, que a gente consegue transformar. Quando você se acha bom demais, boa demais, perfeito demais, perfeita demais, você começa a passar pano pra você. E na hora que você começa a achar que você merece alguma coisa, aí você precisa fazer todo o caminho, entendeu? Porque não, a gente não merece. É por misericórdia, tá? É por misericórdia. Você sabe que tipo de gente você é. Eu sei que tipo de ser humano eu sou. Eu sei que se tirar o Senhor de mim não sobra nada. Porque o pouquinho que eu consegui me tornar é porque Jesus é na minha vida. Porque se tirar o Senhor da minha vida não sobra não. Porque eu sei exatamente quem eu fui. Entendeu? Todos nós sabemos. Todos nós sabemos quem somos. O que não podemos esquecer é da onde ele nos tirou. Porque toda vez que a gente lembra da onde a gente saiu, produz em nós cada vez mais temor. Produz em nós cada vez mais arrependimento e gratidão ao Senhor. Então, que essa manhã você olhe sem filtro exatamente para o lugar que ele te tirou. Olhe verdadeiramente, tá? Olhe verdadeiramente. Da onde ele arrancou você, o que ele fez com você. Porque quando o Senhor Jesus chegou na minha vida, em 2021, ele pegou uma mulher que era bruxa confessa, uma mulher completamente arredia pelas suas dores, e ele foi me transformando, ele foi me lapidando, ele foi me ensinando o que era o amor. Ele foi me ensinando que o fato dele cuidar de mim foi a primeira vez que eu me senti amada de verdade. O Evangelho, andar com Cristo, não é necessário que você faça para receber, porque já está tudo feito. Você não tem que fazer para receber nada. Você não tem que sacrificar para receber nada. Você não tem que fazer, não, eu vou fazer esse sacrifício, eu vou fazer isso, eu vou fazer não sei o quê. Deixa eu te falar uma coisa, nada que você faça
que eu faça vai fazer com que a gente mereça algo vindo do Senhor. Tudo que Ele faz é porque Ele é bom. Tem uma oração que eu gosto muito de fazer. Todas as vezes que eu vou conversar com o Senhor, que eu preciso conversar algumas coisas assim, um pouco mais delicadas, eu sempre falo com Deus assim, porque eu tenho as minhas convicções, né? Eu tenho os meus achismos, as minhas opiniões sobre muitas coisas, e eu falo com o Senhor assim: faça conforme a tua bondade e a tua misericórdia, não conforme o meu merecimento. Porque tem hora que eu tô tão cheia de mim, de razão, disso, que eu tenho que ir para os pés do Senhor e esvaziar. E Ele que vai produzindo em mim. Igual eu saí da live de ontem, foi muito interessante isso, que eu saí da live de ontem, e tem coisas que eu não concordo. Tem algumas coisas, né, alguns comportamentos que eu não concordo, e eu saí da live de ontem, eu tava na cozinha, arrumando a cozinha, aí ele falou assim: Juliana, eu não desperdiço nada. Aí eu perguntei: mas por que o senhor tá falando isso? Aí ele falou: por causa dessa fala, dessa fala, dessa fala, dessa fala, dessa fala. E foi pontuando as falas. Falei: sim, mas é porque o senhor parece que não vai fazer nada com isso. Ele falou assim: sim, mas eu não desperdiço nada. E ele foi pontuando as coisas. Gente, é sensacional. Então, todos nós temos isso, né? Esses achismos, essas convicções, essas certezas. Mas diante dele, importa o que ele pensa, o que ele acha. E o que guia a gente? O que a palavra diz. A palavra diz para você fazer? Não faça. Diz para você não fazer? Não faça. O temor que você tem do Senhor diz o que para você? Amém? Pensa sobre isso. Deixa eu ler vocês. Na verdade, merecemos o inferno, mas pela graça temos a salvação. Amém. Ai de nós se não fosse a graça de Deus e o favor dele na minha vida. É isso, Leona. O meu testemunho eu conto para mim mesma todos os dias para não esquecer de onde eu saí. É sempre assim. Constantemente. Constantemente. Tem dias que a gente precisa parar e contar pra gente mesmo toda a trajetória. Porque em nenhum momento ele disse que seria mamão com açúcar. Em nenhum momento. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é porque nós vamos vencer também, é porque ele já venceu. Ele já venceu o mundo. Entende? Ele já venceu o mundo, ele já fez o que era necessário. Hoje, nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender mesmo. Porque Juliana, eu nasci num lar cristão. Que bom que você não conheceu o mundo. Mas olha para o seu coração. Olha para as suas intenções. Olha para o ego, olha para o orgulho. Tem muita coisa para trabalhar. Como eu disse, filho de crente não é crentinho. Todos nós precisamos passar pelo processo de sermos vivificados pelo Espírito. Entende? Todos nós. Todos nós. Nenhum de nós. Todos vocês que estão aqui nessa live. Ainda que a gente tente, né? Ainda que eu fale assim: nossa, mas eu fiz uma live ontem, ajudou tantas pessoas. Eu fiz uma live, tem tanta gente lá. Quer dizer nada, gente. Não quer dizer nada, é todos os dias. Juliana, deixa salva. Eu gosto muito de ouvir as suas lives. A internet é onde eu fico tá caindo. Com certeza vai ficar salva. Com certeza vai ficar salva. Vocês vão poder ouvir e ouvir e ouvir. Eu gosto de ouvir. Toda vez que eu trago para vocês um raciocínio, porque a palavra a palavra sozinha ela é autoexplicativa. Mas aí toda vez que alguém começa a fazer uma construção de raciocínio e você, dentro de você, sente assim: caramba, faz sentido isso. Nossa, eu preciso olhar para isso mesmo. Não é meu.
Não sou eu que estou produzindo isso em você. Porque se eu falo assim, Senhor, mostra pra gente os nossos pontos sensíveis, mostra pra gente o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa transformar, entende? E tem algo que é muito importante. Às vezes parece muito doído ouvir algumas coisas, mas o meu intuito não é ferir você. Dói, porque de fato você precisa transformar, entende? Quem conhece a intenção de tudo que está sendo dito é o Senhor. Ele sabe qual é a intenção. E o que ele precisa ajustar em mim, ele vai fazer daqui a pouco, ali na hora que eu for tomar meu café. Porque é o que ele faz. Ele não deixa passar nada. Entende? Então, veja tudo que ouça tudo que está sendo dito. E ao invés de você falar, nossa, mas para que dizer isso? Pense, por que que isso está doendo em mim? Por que que isso me incomodou? Faça isso. Todas as palavras, quando você que está aqui ou você que está assistindo gravado, se teve alguma coisa que bateu forte, você fala assim, nossa, mas para que falar isso? Se pense por que que isso incomodou você. Amém? Que o Senhor possa abençoar o seu dia, que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus, que você de fato comece a se pensar, a se autoanalisar em relação ao seu coração, ao seu comportamento, ao temor do Senhor e todas as coisas. Amém? Um beijo pra você, Deus abençoe. Vejo vocês amanhã de manhã, hein? Amanhã de manhã, 8 horas, seguimos caminhando juntos nesse processo de entender como permanecer no amor. Amém? Beijo, meus amores. Bom dia, Deus abençoe.